Oi, pessoal! Então, pedidos das minhas amigas, algumas em particular. Tô aqui para fazer um vídeo e explicar alguns dos motivos de eu estar hoje nesse quarto. Eu tava nos Estados Unidos mês passado e até esse ponto é uma trajetória bem longa. Meu início nos Estados Unidos foi em 2012, como au pair, onde eu fiquei 2 anos, até 2014. E foi uma experiência muito bacana. Vamos até fechar uma aspas aí, porque eu acho que o assunto au pair é um vídeo à parte. Mas essa trajetória até chegar aqui, onde eu tô hoje, depois dos 2 anos de au pair, eu passei 3 anos no Brasil, onde eu consegui um emprego. Eu trabalhei em 2 companhias aéreas. Eu trabalhei na Copa Airlines, companhias aéreas internacionais, não como comissária, como todo mundo pensou logo no início, mas eu trabalhei no check-in e check-out dos voos na Copa Airlines e na American Airlines, posteriormente. Passei 1 ano e meio na Copa Airlines e, em paralelo, também dava aula de inglês num curso em Recife, no curso da Transworld. E depois de 1 ano e meio eu saí das duas empresas. Foi quando eu fui contratada pela American Airlines. Eu passei por um processo seletivo de entrevista e comecei a trabalhar em um outro horário também. Esse foi um dos principais motivos para eu ter mudado, né, de emprego no Brasil, porque para a Copa Airlines eu trabalhava de madrugada e era um horário muito inacessível, mesmo diante do fato de eles darem pra gente o transporte. Eles forneciam uma van para que levasse a gente em casa, mas ainda assim não compensava os horários de sono que eu não tinha. Chegava em casa quase 4 horas da manhã, passava o dia dormindo e quando acordava já era horário novamente de se organizar para ir trabalhar. Sem contar que os finais de semana eu dava aula de inglês no sábado e eu não tinha final de semana, né? Porque companhia aérea, trabalhar em aeroporto, você não tem vida social. Você trabalha na escala de 6 por 1 e tem um final de semana livre no mês. E foi assim durante esses 3 anos, porque eu também fui para outra companhia, que era a American, que funcionava praticamente no mesmo sentido, mas o meu horário de trabalho também não era tão acessível, mas era um que era melhor para mim. Eu trabalhava de 5h30 da manhã às 11h30, certo? 6 horas, 5 às 11h30, 5h30 às 11h30. E aí chegava em casa, hora do almoço, e tinha tarde livre pra fazer o que desse pra fazer. Não dava mais aula de inglês, foi quando eu comecei também a procurar um curso para fazer uma graduação à distância. E eu comecei a me matriculei no curso à distância em administração, mas a empresa fechou e eu tive que ser demitida, porque todos os funcionários da empresa tiveram que ser demitidos. E foi quando eu me vi na oportunidade de voltar para os Estados Unidos, já que nesse tempo que eu tava nos 3 anos, eu tive eu voltei pro Brasil, mas eu ainda tive muitas amigas que ficaram, que fizeram faculdade, algumas que casaram, outras que conseguiram visto de trabalho e continuaram a vir nos Estados Unidos. E algumas me chamavam sempre para visitar, mas eu nunca podia porque estava trabalhando. E às vezes meus horários o meu tempo de férias não coincidia com o tempo que eu pudesse ir, eu não tinha dinheiro, enfim. Toda a burocracia que acontece quando você está trabalhando no Brasil. Sem contar também que a família que eu fui au pair, durante esses 3 anos que eu estava no Brasil, a gente sempre continuou conversando por e-mail, por Skype, e eles de fato se tornaram uma segunda família para mim. E eles me convidaram, sempre me chamavam também para ir para os Estados Unidos, e aí quando souberam que eu não estava mais na empresa, me convidaram para ir passar um mês com eles, e
eu agarrei essa oportunidade e fui novamente. Cheguei nos Estados Unidos ano passado, em agosto, especificamente no dia 12 de agosto. Cheguei em Chicago e de lá eu peguei um ônibus para ir para Michigan, que era o estado onde a minha host family estava morando agora. E passei um mês com as crianças, com as minhas 3 fofuras, que todo mundo conhece, a Kate, a Audrey e a Gwyneth. E fiquei um mês com eles. Nesse um mês eu tirei o penúltimo final de semana pra visitar minhas amigas na Filadélfia. E foi quando eu meio que tomei a decisão pra realmente ficar no país de novo. As minhas amigas iam me ajudar e eu tomei a decisão de ficar na Filadélfia justamente pelo fato de ter elas lá comigo, que poderiam me ajudar. E não escolhi Michigan porque eu ficaria longe das minhas amigas e também porque é um estado que é muito frio e que eu não saberia se me adequaria ou não. Então eu não quis arriscar. E foi quando eu voltei, passei o final de semana, fui andar pela Filadélfia de novo, fiquei com as minhas amigas, conversei bastante. E aí uma delas me ofereceu para ficar na casa dela por um tempo, e eu fiquei 2 semanas na casa dela. 2 semanas, quase 3. E foi quando eu consegui um emprego, assim, um trabalho temporário, que foi com a host family dessa minha amiga, que eu fiquei na casa dela, que estava precisando de uma pessoa por 2 meses, já que eles estavam esperando por uma nova au pair, e ficariam sem ninguém nesse contratempo. E eu fiquei com eles como nanny live-in por 2 meses, cuidando das crianças, e eles me pagavam por semana. Depois desses 2 meses, ou durante esses 2 meses, já fiquei procurando também por outra família, já que eu sabia o dia exato que eu ia sair da casa deles, e foi quando eu encontrei uma outra família também próxima, assim, da área, e eu também fui ser nanny live-in com eles. Cuidava de 2 crianças, mas com a mãe em casa. E eu ainda consegui ficar nessa casa por dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses. Foi no final de março, eu decidi que não dava mais. Tava tendo uns probleminhas na casa. E eu saí dessa casa e fui pra casa de uma outra amiga, que também me ajudou. E eu fiquei lá por 1 semana, foi quando eu comecei a procurar outra família para trabalhar. E eu também já tinha me decidido que eu não ia morar com a família novamente. Que eu iria ser nanny live-out e morar no meu próprio espaço, no meu próprio cantinho. E aí eu consegui um apartamento, consegui para dividir um apartamento com uma americana. E também na mesma semana eu consegui um emprego. Uma família que eu trabalharia de segunda a sexta, me pagando por semana um valor excelente para me manter, assim, pagando todas as minhas contas. E deu tudo certo. Eu comecei a trabalhar, mudei, comecei a organizar meu cantinho, meu quarto, tinha meu próprio quarto. E a minha roommate eu quase não via. Também tive os probleminhas com relação a isso, mas isso também é um caso à parte, que a gente pode falar num outro vídeo. E nesse meio tempo, né, abrindo um big parênteses, em janeiro já tinha aplicado para o visto de estudante para começar as aulas no summer, que seria início de junho. E foi quando eu apliquei em janeiro, especificamente no dia 17 de janeiro, e eu tive a partir daí um tempo válido para esperar pela aceitação desse visto. Só que essa espera se perdurou por 7 meses e até então eu não tive resposta do visto de estudante americano. Eu ainda tive, um mês antes, eu tive um pedido de evidência, que eles chamam do meu caso,
porque como eu já tinha ultrapassado os 6 meses de turista, eles queriam que eu tivesse um período válido ainda nessa espera. Então eu tive que aplicar novamente para um visto de turista, pagar mais $360, se eu não me engano agora, para poder ir explicar tudo na carta, o porquê de eu ter estado nos Estados Unidos, além dos meus 6 meses de turista. E também, como eu não comecei as aulas no summer, a escola também já tinha alterado o meu papel, que eles chamam de I-20, para eu começar as aulas no fall. E o fall, as aulas iniciariam no meio de agosto, no meio para final de agosto. Quando chegou no início de agosto, eu ainda não tinha resposta nenhuma. E aí foi começando a me dar um nervoso. E eu sem saber o que fazer e minha cabeça começou a borbulhar. E eu tive que tomar algumas decisões que interromperam minha estada nos Estados Unidos. Pelo fato de eu não ter recebido a resposta in time. Que a escola também já tinha entrado em contato comigo para que essa alteração fosse feita para o winter, ou seja, eu iria começar as aulas só em janeiro de 2018, sem saber a resposta da imigração. E ainda contando com a possibilidade de um não, você tem que sair do país. E como eu não queria contar com essa possibilidade, eu decidi não ficar nos Estados Unidos, não esperar pela resposta da imigração. Ou, digamos, não ficar à mercê da imigração, já que eu estava há 7 meses. E conversei com a família que eu estava trabalhando e tomei a decisão de sair dos Estados Unidos. De imediato a decisão seria voltar para o Brasil, claro, que é minha casa. E também comecei a pensar a possibilidade de sair dos Estados Unidos direto para um outro país. E comecei a pesquisar outros destinos. Foi quando me surgiu 3 possibilidades, que era Austrália, Canadá e Irlanda. Dentre os 3, eu escolhi a Irlanda. Por quê? A Austrália me exigiria um pouco mais de grana para entrar no país e para me manter lá, ainda que eu pudesse trabalhar, mas ainda exigia um pouco mais de dinheiro. Canadá, mesmo com todas as facilidades que o Canadá me oferecia, tanto para trabalhar quanto por questão de moradia e de eu ter uma amiga lá que poderia me ajudar, eu escolhi Irlanda. E é nesse quarto que eu estou agora. Eu estou em Dublin, especificamente em Dublin 15, longe do centro da cidade. Para quem já mora aqui, sabe que não é perto. Mas eu já tô aqui no meu quarto single. Tô dividindo um apartamento com um brasileiro. Um apartamento não, aqui é uma casa. Tô dividindo uma casa com um brasileiro e uma irlandesa. Cada um tem seu próprio quarto. E os donos da casa geralmente vêm no final de semana. Eles passam o final de semana na casa. Eu tô na Irlanda faz 2 semanas e meia, quase 3 semanas. Mas quem sabe, quem já tá aqui, sabe que o início é difícil, mas pra mim foi tudo ao contrário, tudo mais fácil. Eu já consegui meu GNIB, que é a permissão, que é o visto de estudante com permissão de trabalho, na primeira semana que eu cheguei. Eu já dei entrada no meu PPS Number, que é como se fosse uma carteira de trabalho para você conseguir um emprego aqui. Você só trabalha com o PPS Number. Eu dei entrada essa semana, vai chegar com 10 dias. Eu já consegui agendamento no banco para abrir minha conta como estudante, que desde que eu comecei as pesquisas sobre a Irlanda, disseram que era bastante difícil abrir uma conta de estudante. Eu já tenho um appointment para abrir a conta de estudante e já consegui um emprego.
o que, segundo todos que já estão aqui nessa ilha, disseram que era uma coisa bastante difícil e estão me rondando com a palavra sortuda. Então, eu tô tomando isso como o Luck of Irish. E eu espero que esses meus 8 meses aqui na Irlanda sejam todos com muita sorte. E que esse início aqui nessa vida na Europa seja com bastante positividade, né? E que tudo dê certo aqui. E é isso. Desde que eu cheguei aqui, eu cheguei dia 16, na segunda-feira. Eu já tenho muita coisa pra contar, mas nesse vídeo não vai dar, que já tá bastante extenso. Mas espero que vocês tenham gostado e eu volto no próximo vídeo pra falar sobre Dublin.